Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu vou ler um texto bem conhecido de vocês. Aliás, eu preguei esse texto esse mês aqui na igreja, no culto de Santa Ceia pela manhã. Mas eu quero ainda estar abrangendo aquilo que esse texto tem a nos dizer por intermédio. Capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Por intermédio do Espírito Santo. Nessa quarta-feira que nós encerramos esse mês dedicado à família. Lucas capítulo 15, versículo 11, diz a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela cidade e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou me levantar, vou ter com meu pai e vou lhe dizer: Pai, pequei contra ti e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então trata-me como um de seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecendo dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou mais digno de ser teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe nele um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, e comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, viu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado.
Meu Deus. Trata-nos nessa noite a partir dessa mensagem, da mensagem contida nessa história, nessa parábola. Fala ao coração da gente que isso possa ecoar por meio de nós a todos os nossos, aqueles que estão à nossa volta. Possamos entender, abram os nossos olhos, os nossos ouvidos, mas especialmente ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que essa palavra tenha êxito naquilo que tu mesmo a propuseste. Eu peço isso, meu Deus, com temor e tremor, no nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, Ele estava falando a um grupo que não era muito bem visto pela sociedade. Ele estava lá sentado com as pessoas que viviam à margem da sociedade. E por conta disso ele é alvo da censura por parte dos religiosos, especialmente os escribas e os fariseus, que eram dois grupos do judaísmo. E as críticas, a censura estava naquilo que o Senhor Jesus mais requer de nós como igreja. É porque ele recebia os pecadores. Ele andava com os pecadores. Ele fazia parte, ou ele vivia onde a vida vive, onde a vida acontece. O Senhor Jesus não era Jesus de Nazaré, ele não era muito frequentador de igreja no que diz respeito a templos religiosos, mas ele vivia a igreja na vida. E aí, por conta disso, ele conta 3 parábolas a esses religiosos que estão o censurando. E é a parábola dos perdidos, né? Ele vai falar sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. E essa parábola que tem no subtítulo aí na Bíblia de algum de vocês, a parábola do filho pródigo, talvez este não seja um melhor título para essa parábola. Mas o título também ele não é bíblico, não é inspirado, é colocado lá pelos copistas da Bíblia, pelos eruditos. Não há nenhuma dificuldade para nós compreendermos a mensagem contida nesta parábola. A Bíblia aqui fala de uma família, uma parábola fala de uma família. É um pai com seus 2 filhos. A mãe aqui não é expressa, mas obviamente havia uma mãe, ou houve, enfim. E algumas coisas são pontuadas nesse texto. A primeira é o pedido do filho mais novo. Ele diz assim: olha, pai, eu quero parte da minha herança. Esse pedido é um pedido incomum, porque ele não era o filho mais velho, ele não era o primogênito. Pode ser que o pai havia prometido para ele doar uma parte do dinheiro, mas é um pedido não muito comum. Mas ele pede, e mais assustador ainda, é que o pai concede. O pai, ele concede uma parte dos seus bens para o filho. E aí ele pega, fica um tempinho e sai para a vida. E aí depois que ele sai para a vida, acontece uma coisa muito messiânica. A economia da região começa a ruir. E ele já tinha gastado tudo, e ele começa a passar necessidade. Aí ele vai arrumar um emprego.
Aí o cara bota ele para cuidar, para ser porqueiro. E isso era terrível. E não era só porque pudesse ser um trabalho depreciador. Longe disso, é porque ele era judeu. Cuidar de porco para judeu é... O porco é um animal imundo para a religião judaica. E aí ele começa a pedir comidas, alfarrobas, uma espécie de vagem que os porcos comiam, mas nem isso davam para ele. Aí ele pensa, ele meio que acorda, porque o texto diz que ninguém o acudia. Ele fala: quem trabalha para o meu pai, quem é serviçal do meu pai, está vivendo muito melhor do que eu. Quer saber? Eu vou voltar para casa e vou chegar para o meu pai e vou pedir para ele me tratar como ele trata um dos seus trabalhadores. Eu não vou reivindicar a ele a minha condição de filiação, de filho. Eu vou quase que assinar o documento de deserdação. Não precisa me tratar como filho. Me trata só como um dos seus servos. Já estou no lucro. E aí ele volta. Quando ele está voltando, quando ele está de longe nas terras do pai, o pai o vê. E o texto diz que o pai sai correndo na direção dele. Imagine. Você fez aquele negócio, Clarinha, que irritou Josilane. Aí você volta. Aí quando você volta, abriu o portão. Aí sua mãe te avista e vem correndo na tua direção. Aí você vai fazer assim. Eu tenho quase que convicção que nessa história, que é uma parábola, ele jamais imaginou que o pai corria na direção dele para abraçá-lo. Afinal de contas, ele é aquele que tratou o pai como... Ele foi ingrato, foi irresponsável. Mas o pai corre, abraça ele e chora compulsivamente. E aí ele chama os servos e fala assim, ó, bota uma roupa nova no meu filho. Bote um anel no dedo dele, porque era para honrar, para testificar que ele era daquela família. Bota uma sandália nos pés dele. E vamos fazer uma festa. Nisso, o outro irmão, o mais velho, o que verdadeiramente, legitimamente tinha direito à herança, está chegando. E quando ele chega, ele vê lá a música cantando, as pessoas se alegrando, porque o texto diz que eles estão se regozijando, se alegrando, os comes e bebes. E aí ele pergunta, o que está acontecendo lá em casa? Fizeram uma festa lá em casa e eu não fui convidado? Rapaz, sabe teu irmão, aquele mais novo que foi embora, ele voltou. E teu pai se alegrou tanto que mandou fazer uma festa para ele, vestiu ele de roupa nova, botou um anel no dedo dele, botou uma sandália nos pés dele. E aí o texto diz que ele se entristece. E aí o pai vai consolá-lo, conversar. Ele disse, pai, eu sempre estive aqui, sempre te servi, sempre fui fiel, não fui como esse filho aí, que pegou teu dinheiro e gastou tudo com meretrizes. E tu nunca me deste um cabritinho sequer para eu me alegrar com meus amigos. Agora esse aí você faz uma festa para ele, manda matar um novilho cevado. Aí o pai responde para ele e diz, meu filho, você sempre esteve comigo. Tu é meu herdeiro legítimo.
Tudo que é meu é teu. Mas esse teu irmão, ele estava morto. Ele estava perdido. Ele estava moribundo em terra errante. Ele voltou a viver. Ele foi achado. Nós não temos que nos alegrarmos nele. O que essa história toda tem a ver com a tua casa e com a tua família? Primeiro, meu irmão, eu, você, todos nós, para que a gente entenda essa parábola, só é possível se nós tivermos um encontro real, verdadeiro, significativo com esse Pai. E esse Pai, você já sabe que ele representa o Pai Celestial. O versículo 17, ele diz que aquele jovem, depois de tudo, depois de ter pedido as vagens que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada, o texto diz, então caindo em si. Para a gente ter um encontro real com Deus, a gente precisa olhar para dentro de nós e entender o quão insignificante cada um de nós somos. O quão imerecedores do poder, do amor, da graça, do favor, das bênçãos, das promessas de Deus. Esse filho não merecia aquele abraço. Esse filho não merecia aquele lamento. Esse filho não merecia aquela roupa. Esse filho não merecia aquele anel, nem aquela sandália, muito menos uma festa. Mas o Senhor o deu. Porque o Senhor não nos dá pelo que nós merecemos. Não nos dá pelo que nós fazemos ou por quem nós somos. O Senhor nos dá por quem Ele é. E Ele é um Deus gracioso. E todos nós, os da nossa casa e esse mundo inteiro, mesmo que não tenha esta compreensão, não somos merecedores desse ato gracioso do Pai, mas Ele se agradou em nos amar. O que o pai está dizendo para o filho mais velho é o seguinte: meu filho, você está certo, ele não merece. Mas eu escolhi me regozijar naqueles a quem eu trouxe para mim. Ele é meu filho. Mas esse filho mais novo nos dá uma lição. Porque ele toma uma decisão. Ele olha para dentro de si. Quando ele olha para dentro de si, ele percebe que ele não é digno de ser filho do pai. Ele fala: eu quero ser pelo menos um dos seus trabalhadores. E quando ele tem essa consciência, ele consegue ver, ele consegue experimentar, ele consegue andar, caminhar na direção da graça do Senhor. Mas para que isso acontecesse, ele teve que tomar uma decisão. Ele teve que olhar para dentro de si e falar: eu preciso me humilhar diante do meu pai. E ele volta para o pai e diz para o pai: pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe de volta, mesmo que seja como um dos seus trabalhadores. Para ter um encontro real com Deus, em olhando para nós e reconhecendo que nós não somos dignos, nós precisamos tomar uma decisão de confessar a Deus, de dizer: Senhor, tende misericórdia de mim. Senhor, olha para dentro de mim. O filho mais velho, ele não entende por que o pai é tão gracioso.
Ele não entende por que o pai alcança aquele filho ingrato, aquele filho injusto, aquele filho irresponsável. Na língua portuguesa nós temos uma palavra que refere quando alguém fica triste porque alguém tem êxito. A palavra é inveja. Inveja é quando a pessoa se entristece quando a outra pessoa, do qual é alvo da sua inveja, tem uma espécie de algum sucesso. Ela não quer ser igual à pessoa, ela quer que ela não tenha aquilo que ela tem. Jesus isso faz na parábola dos trabalhadores, fala sobre isso. Mas tem uma palavra que não tem em português. E eu não vou falar para você porque eu não sei falar a palavra, é uma palavra alemã. Então não vou falar para você não rir de mim. Mas o significado dessa palavra é o seguinte: na inveja a pessoa fica triste porque a outra alcançou, conquistou, teve sucesso. Essa palavra, ela significa, essa palavra alemã, quando a pessoa fica alegre, quando aquela pessoa que é um desafeto dela se dá mal na vida. Entendeu? Você tem um desafeto. Aí você sabe que aconteceu uma coisa ruim com ela. Aí isso te alegra. É dois sentimentos terríveis que todos nós seres humanos estamos. Esse menino mais jovem, mais velho, ele ao invés de se alegrar com o retorno do seu irmão mais novo, ele queria se alegrar com a correção que o pai poderia dar ao seu irmão mais novo. Ou seja, ele não queria se alegrar com os que se alegram. Ele queria se alegrar com os que choram. E isso não bate. De forma que o resumo é que o filho mais novo era feliz ao lado do pai, mas ele não tinha consciência dessa felicidade. Ele não tinha consciência que ele estava perto do pai. E o filho mais velho, mesmo perto do pai, não era feliz, ele era infeliz. Mas também não tinha essa consciência. De forma que, de fato, verdadeiramente, não foi só o filho mais velho que estava distante do pai. Não foi só o filho mais novo que estava distante, que foi para distante do pai. O filho mais velho, apesar de estar fisicamente próximo do pai, ele também estava distante do pai. Esse homem não perdeu um filho. Ele havia perdido os dois filhos. Um porque fora para uma terra distante, e o outro, mesmo que próximo, conscientemente ele estava distante, porque ele não compreendera quem é o pai. Olha aqui para mim, meu irmão e minha irmã. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite, nesse encerramento do mês do lar, para dois convites, mas 4 destinatários. E na capa desse convite está escrito assim: volta para casa. O
remetente é o Senhor, é o Pai. E por que a quarto destinatário? Porque primeiro é para você que saiu de casa, saiu da tua família mesmo. Ou porque casou-se, ou porque se tornou mais adulto e foi morar distante da sua casa, ou porque mudou-se da região, de onde é que vivem os seus pais, os seus irmãos, enfim. Essa carta é direcionada primeiramente a esse grupo. E no cabeçalho está a volta para casa. Como assim, pastor? Como é que eu casei, agora eu estou morando com a minha esposa, com meus filhos, eu não vou morar mais com meus pais. Não, não é isso que eu estou dizendo. Você não precisa voltar fisicamente, porque aquele filho mais velho estava fisicamente, mas estava distante. Mas você precisa voltar em amor, em cuidado, em carinho. Você que passa dias sem pelo menos dar uma ligação, mandar uma mensagem. Você que tem às vezes um vô, uma avó, um bisavô, uma bisavó próximo de você, mas passa dias sem ao menos trocar uma palavra com ele. Volta para casa. Você que mora na outra quadra do teu irmão e não está falando, não está tendo nenhum tipo de contato, porque a vida é muito corrida. Então, volta para casa. O segundo destinatário é para aqueles que estão em casa, moram no mesmo núcleo. Porque a gente tem a família nuclear, aquela que está dentro de casa, e a família estendida, aquela que é o primo, o irmão, o tio, os agregados, enfim. Agora eu estou falando da família nuclear. Na remetência da carta está, ou no destinatário da carta está, volta para casa. Você que está dentro de casa, mas já não abraça mais, já não beija mais, já não conversa mais. Você que está no quarto, manda o WhatsApp para quem está na cozinha. Você que já não acarinha mais. Esses dois irmãos, eles viveram um tempo dentro de casa, mas certamente eles eram muito distantes. Que se fosse próximo, esse mais velho, pelo exemplo, ficaria alegre com o retorno no filho. Eu sei que tem coisas que não dependem de você, eu sei disso. Mas no mínimo você ora. Você que já não conversa mais com a esposa, já não conversa mais com o esposo, com os filhos, com o pai. Você que prefere contar o seu segredo para a colega da escola, do curso ou da vizinhança, ao invés de conversar com a sua mãe. Você que tem 55 mil seguidores e sabe da vida lá do influencer de estimação, mas não conhece os de casa, os que estão perto, aqueles que a gente cheira, aqueles que vai segurar na alça do nosso caixão quando nós for. O terceiro destinatário vai na direção daqueles que estão aqui ou aí, que estão afastados da presença de Deus. Que assim como o filho mais novo falou, dá para viver sozinho, dá para providenciar o meu sustento, dá para eu dar jeito na minha vida, o meu braço é forte. Deus está falando, volta para casa. Volta para perto de mim. Eu sou rico em perdoar. Olha para dentro de si e você vai ver que você não tem condições. Volta para a minha presença. O filho mais velho chega para o pai e disse assim:
Vindo, porém, versículo 30, esse teu filho, não, ele não é o meu filho, ele é teu irmão. Ele é teu irmão. Ele faz parte dessa família. Às vezes nós viramos as costas para os nossos irmãos, porque ele fez alguma coisa que não era para fazer mesmo. Mas ele é meu irmão, ele é filho de Deus, ele está na mesma família. Então você que está afastado da presença de Deus. E o quarto destino dessa carta vão para aqueles que estão aparentemente perto do Pai, mas de fato estão distantes da sua presença. Você está na igreja, você está, mas assim como o filho mais velho estava lá, mas quando ele é colocado à prova, ele não testifica, ele não testemunha aquilo que porventura ele dissera que era. Ele era parente, mas de fato ele não era. É isso que Deus quer falar com você nessa noite. Volta para casa. Vamos ficar em pé?